Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, eu sou professor de informática do FRN Campus Canguaritama. Eu estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis e estou fazendo mais um vídeo sobre a implementação no Ionic para um sistema de estacionamento. Então, da última vez que a gente trabalhou aqui no sistema, né, ele estava com essa configuração, né, com a tela inicial, com o menu lateral, clicando nos usuários, aparecia aqui usuário e mais duas opções, adicionar usuário ou listar usuário, certo? Não há nada aqui em nenhum desses botões, mas a gente vai adicionar agora. Então, voltando aqui, né, para o nosso aplicativo, a partir da página principal, nós iríamos para usuários, que é essa tela aqui, e teríamos a opção de adicionar usuário. Então, nós vamos criar uma nova aplicação, certo? Então, para criar uma nova aplicação, nós utilizamos o comando é, Ionic, Ionic page, page, e o nome da aplicação que a gente quer criar. No caso, seria add-usuário. Vou dar um Enter. Ele vai criar a aplicação, vai modificar o routing modules aqui. No routing modules agora existe o endereçamento de add usuário. E foi criada uma pasta add usuário. Então, em usuários, no HTML, nós vamos criar um evento aqui. Clique igual go to add usuário. E em usuário page TS, nós vamos adicionar a biblioteca router, que já tem aqui. Vamos criar uma variável router do tipo router, construtor de usuários page. E vamos criar aqui um método go to add usuário. Ok. Então, esse add usuário, ele vai ter essa mesma sintaxe aqui. Só que agora ele vai ter esse endereçamento. Para barra. add. Ok. Então a gente vai ser encaminhado para add usuário. Vamos ver se está funcionando. Tá, primeiro, não vi se deu algum erro, né? Meu Ionic Server já está funcionando, certo? Não deu nenhum erro, compilou com sucesso. Vamos ver aqui se está funcionando. Ok, deixa eu ver. Acho que eu não salvei aqui. O problema é que foi que eu não salvei, certo? add usuário. Ok, então vamos lá para add usuário. E em add usuário, nós vamos colocar aqui no título. Aqui,
de usuário, vamos aqui abrir, página de usuário. Deixa eu fechar essas outras para não causar confusão. De usuários, de usuário page. Então aqui tem a de usuário, eu vou tirar isso aqui. pt usuário. Ok. Aqui ele criou essa barrinha aqui, ele criou com tamanho large, certo? Mas a gente vai tirar esse large daqui, vai colocar cm para ela ficar um pouquinho menor, ok? Para não atrapalhar aqui os outros componentes que a gente vai colocar. Eu até poderia ter colocado médio, mas deixa pequeno por enquanto. Então aqui eu vou colocar um ion content. E dentro desse ion content, vou colocar um item. Dentro desse ion item, eu vou colocar um ion label. Dentro desse ion item também eu vou adicionar um ion input. Ok? Vamos ver como é que fica. Então a cara do nosso aplicativo vai ficar assim, certo? Eu vou adicionar mais inputs desses. Então basicamente é só adicionar mais itens aqui. Que ID usuário, eu vou colocar agora nome. Lembrando que esse aqui é o formulário que eu estou criando, né, para inserir dados no meu banco de dados. Nome, CPF, vamos ver como é que fica. Vocês estão vendo como é que está ficando, certo? Aí, isso aqui é configuração, tá? Eu tenho um CSS aqui que eu vou colocar, já tenho um CSS pré-pronto. Isso aqui, eu vou colocar aqui os nomes, tá? Dos, é, dos inputs que eu vou utilizar para inserir os dados, certo? E deixa eu ver aqui. Ok. Vou colocar logo o CSS para mudar a cara, logo a cara dele. Vou pegar o CSS, CSS que eu já tenho. SCSS. Acho que é esse aqui. É esse aqui mesmo. Ok. Aqui. Content. Ok, vamos ver como é que fica. Já deu uma melhorada aqui, tá? Nossos campos aqui foram para cima, ok? Eu também já tenho esse formulário, tá? Basicamente, no formulário, para cada input desse, eu vou adicionar, certo? Um atributo chamado ngModule.
O ngModel tem que ser escrito assim, N, G minúsculo, model, um M maiúsculo. ngModel igual um valor. Esse valor vai ser o nome da variável que eu vou utilizar para pegar os campos desse formulário. Então, no caso aqui, de usuário, aqui eu teria id nome, por exemplo, id CPF. Aliás, id CPF. Aqui é ngModel, aqui eu botei nd, né? É ng, tá? ngModel. ngModel. Baixo, ngModel, que é CPF. Ok? Vai dar erro mesmo, porque eu tenho que ter correspondente a essas variáveis no arquivo page.ts, certo? Eu vou pegar esse formulário que eu já tenho, porque é basicamente só isso mesmo que tem que ser feito. Pegar só esse dcontente aqui. Aí o contente, aliás. Substituir aqui. Ok. Vai dar erro mesmo, normal. Vai ficar dando erro. Esse erro aqui eu vou tirar. Como é que a gente tira? Aqui em addtusuário.page.ts, certo? Aqui eu vou ter que colocar algumas coisas aqui. Só para tirar aquele erro, tá? Como é que a gente faz? Aquelas variáveis que a gente declarou em ngModel, a gente tem que declarar aqui. Então, por exemplo, lá tinha um ID usuário. Então tem que ter um usuário aqui. Tinha um ID usuário no formulário, tem que ter um usuário aqui. Certo? Aí aqui eu posso colocar number. Pode ser. ID usuário number igual 0. Nome do tipo string igual CPF tipo string. Como daqui em diante tudo vai ser string mesmo. CPF no CNH repetindo CNH validade H telefone. Então, os nomes que tem aqui, certo? São os mesmos nomes que vão aparecer aqui, ó, no ngModel. Então, ID usuário, nome, CPF, CNH, validade CNH, telefone, e-mail. Tem que ser a mesma forma de escrever, certo? Com maiúsculos e minúsculos. Ok. 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 Além disso, aqui as bibliotecas, ok. Além disso, né, nós vamos inicializar aqui essas variáveis, certo? Eu já tenho o código pronto, então vou inserir aqui dentro.
Eu vou inserir, certo? Ele vai dar um erro nesse ActiveRoot, que a gente não declarou ele ainda. Então vamos declarar ele. Então, para trabalhar com esse Activated Root, eu vou adicionar a biblioteca Activated Root, port, Activated Root. Como eu vou usar a biblioteca, eu tenho que declará-la aqui no construtor. Então, ok, tá. Isso aqui. Ok. Já está dando erro. Deixa eu ver qual erro. Ah, ok. O principal problema é isso aqui. Como eu copiei e colei, eu adicionei um método aqui que não foi declarado ainda, certo? Então, deixa eu só criar esse método aqui. Acho que o erro vai sair. Pronto. Na verdade, o erro era esse. Então, só em declarar as variáveis aqui já assumiria o erro, tá? Ok? O melhor, né? Deixa eu tirar esse zero daqui. Deixa eu colocar assim para dizer que não tem. Ok? Melhor. Ok? Então, para que serve isso aqui? Serve para passar parâmetros entre páginas, certo? A outra coisa que a gente deve fazer é importar nossa API para poder salvar os dados que foram digitados no formulário. Então, na videoaula passada, a gente criou uma API e agora a gente vai usar essa API. Para usar essa API, a gente vai usar um import API com SRC Service API. Eu sugiro não trabalhar assim, tá? Sugiro fazer o seguinte. Estamos nessa página que é DD usuário. Então a gente vai subir para app, vai subir para SRC e quando a gente estiver em SRC, a gente vai descer para Service. Então, a gente vai subir, vamos subir de novo, vai subir para app, vai subir para SRC, depois vai descer para Service e vai descer para API. Ok. Então, como eu vou usar essa API, eu tenho que declará-la aqui dentro do construtor. Declará-la. Pronto. E agora, quando eu clicar no botão salvar, ele vai chamar o método salvar. Então, para trabalhar aqui com salvar, então vou criar um return new promise, promise net dados igual.
Aqui dentro eu vou colocar ID do usuário, se não, ID usuário, ok. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo aqui, deixe dados, esses dados é o que eu vou usar para inserir as informações do banco. Aí aqui eu estou criando uma nova variável, e essa nova variável vai assumir o valor que tem ID usuário, está aqui. Lembrando que esse ID usuário ele está correspondente com o que tem no formulário. Ok? Apesar que a gente não vai usar o ID usuário, porque no nosso banco o ID usuário, para criar, ele é auto-incremental, certo? O banco que cria. Mas deixa ele aí por enquanto. Nome, eu segui o mesmo esquema. E eu vou seguir o resto, certo? Para não perder tempo, eu vou copiar um código que eu já tenho. Mas é basicamente a mesma coisa. Ok? Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar this provide dados. Tem provider aqui em cima. Tem provide, tá? Então, deixar o mesmo aqui em cima, provider. Aí aqui vou chamar API. Vou passar como parâmetro os dados e a página PHP que eu vou utilizar para enviar esses dados, certo? No caso, inserir.php. Describe data n